motivos pra eu ter perseguido a minha babá pós-término. Perseguido. Em fevereiro, eu perdi o meu bebê. E aí eu fiquei Tadinha. super triste que eu perdi o meu bebê. E aí, um dos pensamentos que veio na minha cabeça foi, putz, perdi a babá. Não é possível isso. Nossa, pera, não. Vocês ficaram sabendo da mulher que ficou obcecada pela sua babá? Porque eu estou obcecado pelo relato dessa mulher. É impressionante, ela é uma diva, essa mulher. Porque o jeito que ela narra a história, os detalhes que ela dá... É uma história são de amor? tão... Uai, parece que é. Ela não disse que é. Mas para nós que ouvimos a história, parece uma história de paixão. Que lindo. Não sei se ela tá... Não sei se é segundo ela, não é, né? Mas ela conta tão... Envolventemente, né? envolvida, assim, com essa babá que deixou de ser babá. E ela dá detalhes até de que ela estava com planos de engravidar de novo. Pra babá voltar, Pra né? babá não sair. Gente, e ela fala isso de uma naturalidade que, sei lá, o carisma dessa mulher me ganhou. Ela me ganhou. É essa daqui, ó, a Kim Zucatelli. Que ela não tem medo de falar as coisas da internet. Ela não tem medo de falar que sim, ela pensou em engravidar mais rápido pra não perder a babá. E Super ela normal. perdeu a babá. Normalzíssimo. Normal. E ela perdeu a babá. E ela tá muito abalada. Ela tá muito abalada. E a gente já começa a ver os sinais, porque a babá era apenas uma babá. Mas olha só como ela escreveu na tela. A vez que terminei e fiquei obcecado perseguindo minha ex. Mas não era uma ex, era a babá, gente. Ela é casada. Minha ex-babá? Minha ex-babá. Ela esqueceu de escrever babá? De escrever babá, Olha, isso diz muito. isso Freud explica, viu? Vocês não perdem por esperar. Hoje eu tô no meu segundo casamento. No meu primeiro casamento eu fiquei 10 anos casada. E antes disso eu tive 3 namorados bem sérios. Um deles durou 4 anos. Então eu amei muito na minha vida, tive várias paixões. Mas eu falo, não teve nem um término que foi tão doloroso quanto um término que eu sofri 3 meses atrás, quando a minha babá se demitiu. Ela terminou um casamento. E ela tem uma Ai. atitude de diva porque ela fala sem medo. Ai, gente, eu tô com ela já. Já tô com É ela. impressionante. Então, e ela fala assim, ela tá sentindo uma dor Eu já tô enorme. com ela. Eu tô com ela. Eu tô super... Se eu tivesse na casa dela, sentado nessa cama, eu tava assim, nossa, realmente, né, amiga? É muito difícil viver isso. Eu escondi essa história por muito tempo. Vou contar aqui também como um ritual de libertação pra mim, porque eu acho que agora finalmente eu consegui superar e voltar a sorrir. Mas uns meses atrás, a minha babá, que tava comigo Voltar a desde sorrir? o dia que minha filha nasceu, eu era apaixonada por ela. Eu amava aquela mulher. Se ela pedisse pra dormir na minha cama com meu marido, eu sairia sem pensar 2 vezes e cederia o meu lugar pra ela. Eis que um belo dia estávamos todos muito felizes na minha casa e aconteceu um grande desentendimento entre a minha babá amada e uma pessoa. Eu não acredito que todas as vezes que ela menciona a babá, ela rasga elogios. Minha babá Um amada. desentendimento entre uma pessoa e a minha babá amada. A minha querida babá. Se ela Eu era pedisse pra dormir apaixonada. na cama com meu marido, eu levantaria e sairia. Faz parte da minha casa. E resultado, neste dia eu estava em casa também, ela virou, foi lá em cima, o quarto dela era no segundo andar, falou, eu não vou mais trabalhar aqui. Começou foi subindo, começou a arrumar as malas dela, e aí começou tudo a andar pra trás, porque eu nunca tinha me humilhado tanto pra alguém como eu me humilhei pra ela. Eu entrei em desespero, assim, em queda franca, nunca, juro, nenhum término meu, nunca me desesperei tanto assim na minha vida. Eu fui atrás dela, ela botava a mala, eu tirava a roupa dela, ela botava a roupa dela na mala, eu tirava a roupa dela. Ela botava a roupa na mala, eu tirava, ela botava, eu tirava. É fascinante. E ela fala isso com uma... Nossa, ela tá realmente desesperada. Ela tá relembrando um trauma. desespero, um desespero, afobada assim, que ela quer que a babá volte ainda. Gente, eu tô passado. Gente, desesperada, sabe a mulher abandonada na BR? Era eu, comecei a chorar, pelo amor de Deus, não vai, eu chorava assim, não vai embora. Por favor, faça tudo o que você quiser. Gente, eu me humilhava. Não, ela foi irredutível. Me humilhei. E assim, ela era muito carinhosa, sabe? Eu lá desesperada, me humilhando. Ela, Kim, eu adoro você. Mas não dá mais. E foi muito doloroso, porque o que acontecia? Ela trabalhava comigo no fim de semana. E durante a semana, ela trabalhava com outra pessoa. E a bebê que ela cuidava durante a semana era 5 meses mais velha que minha filha. E o casal da semana tava querendo engravidar. E em janeiro desse ano, eu engravidei. Na verdade, em dezembro do ano passado eu engravidei. E eu criei na minha cabeça, eu era tão obcecada por essa mulher, que eu criei na minha cabeça uma competição imaginária que só existia na minha cabeça com os outros patrões dela. Porque eu queria engravidar antes dele, porque o meu plano... Gente, essa mulher é incrível. Tudo normal. Tudo normal. Essa mulher é incrível. Perto das coisas que a gente vê aqui no canal, gente. Ela falando pro marido, amor, a gente precisa engravidar. Normal. Porque eu vou perder a babá.
Normal. Assim, perto de tudo que a gente aborda aqui nesse canal, isso aí tá muito tranquilo, tá muito leve. Ai, Jesus. plano era, como eu vou ter, se eu tiver o meu bebê antes dos outros patrões dela, ela vai vir pra ficar comigo durante a semana. O meu sonho era que ela trabalhasse comigo durante a semana, entendeu? Ela queria a Dezembro, mulher eu 7 engravidei. dias E, por sim, semana com Você ela. tem noção, eu era tão obcecada por ela que uma das coisas que eu fiquei feliz foi, yes, eu engravidei antes da fulana. Ela não menciona em nenhum momento, tipo assim, nossa, eu engravidei. Não. Yes, eles vão perder a babá e eu vou ter. Gente, dá pra fazer um filme sobre isso. Dá pra fazer. Essa história é incrível. Não tem o A Criada? Podem fazer a babá agora. A babá. Que era a patroa dela. Eu tinha competições internas pra ter ela só pra mim. Infelizmente, eu acabei perdendo meu bebê em janeiro. Ai, Finalzinho de triste, nossa, que coitada. triste. Triste. janeiro e fevereiro eu perdi o meu bebê. E aí eu fiquei Tadinha. super triste que eu perdi o meu bebê. E aí um dos pensamentos que veio na minha cabeça foi, putz, perdi a babá. Não é possível isso. Nossa, pera, não. Não, pera, não dá. Não dá. Não, pera, eu preciso de um tempo. Não dá. Gente, como assim? Não. Não tô acreditando nisso. Eu quero saber quem que é essa babá. Ela pode vir aqui pra casa cuidar do Chico? Gente, mas essa mulher era incrível. Essa parte foi inacreditável. Eu perdi o meu bebê e eu fiquei muito triste porque eu perdi a minha babá. Gente, ela conta uma coisa super triste, horrível, super pesada. Em seguida ela eu vou fala... até tomar uma água, eu preciso tomar uma água. Deixa eu até ouvir de novo essa parte. Infelizmente, eu acabei perdendo o meu bebê em janeiro. Finalzinho de janeiro e fevereiro, eu perdi o meu bebê. E aí eu fiquei super triste que eu perdi o meu bebê. E aí um dos pensamentos que veio na minha cabeça foi, putz, perdi a babá. Porque agora a mulher talvez vai engravidar antes de mim. Aí a mulher lá, gente, ela tá super no momento da carreira trabalhando. Eu ficava sondando a vida da outra patroa dela, né? E a mulher, ela era uma alta executiva, super trabalhando. Ela foi só adiando. Eu ainda não consegui esperar o que ela falou. Como que ela segue o assunto assim, depois de soltar essa bomba? O plano de ter filho, e nisso eu ficava nessa obsessão. Eu queria engravidar de toda forma, mas eu também ficava competindo com a mulher, porque eu queria engravidar antes dela, só pra poder roubar a babá. Olha como eu era obcecada com essa mulher. Era uma relação doentia. Daí, em março, Ainda bem que ela sabe, né? Ah, ela engravidou. Ai, que bom. eu consegui engravidar graças ao Mas bom ela Deus. perdeu a babá, E assim, né? veja bem, né? Eu amo meu filho, eu queria o meu filho pelo meu filho, pela minha família, meu marido, a gente queria muito ter dois, sempre quisemos, mas pesava pra mim a urgência de engravidar antes da outra patroa dela. Eu era muito obcecada, assim, eu nunca fiquei obcecada assim por ninguém como eu fiquei por essa mulher. E aí, quando eu consegui engravidar em março, eu tô agora com 7 meses. Quando eu engravidei em março, eu fiquei, meu Deus, feliz, finalmente meu filho, mas putz, a babá vai ficar comigo. O meu filho vai nascer, ela vai ficar comigo durante a semana, ela vai ser só minha, nananã. Tipo, eu tava muito feliz. E aí, eis que em junho acontece esse desentendimento, eu planejei tudo. Sim, eu fiquei feliz pelo meu bebê, mas eu fiquei muito feliz pela babá ficar. Ela falando como se fosse, tipo assim, 2 coelhos numa tacada só. Fiquei grávida, Yes. que bom, mas que bom ainda que eu vou ficar com a babá só pra mim. Ela mandando mensagem pra outra família. Vai tomando. Receba! Receba! Ai, Jesus! Gente, que pessoa incrível! Que pessoa incrível! E ela narra realmente, você bem tinha falado, não tinha visto o vídeo completo ainda. Ela conta, parece que a gente tá escutando uma novela. Parece uma novela. Eu fiz tudo que era mais difícil, eu rezei tanto pra Deus, engravidei, e aí em junho ela se desentende com alguém na minha casa e fala que não vai mais trabalhar comigo. Vocês têm noção do meu desespero? Eu trabalhei muito pra essa mulher ficar lá comigo. E aí eu comecei a ficar obcecada com ela. Eu ficava seguindo ela. Ai, meu Deus. Eu ficava o tempo inteiro Ela, não vendo aguenta, ela mesma tá se aguentando de rir. o status dela no WhatsApp. Eu entrava no WhatsApp dela, eu começava a escrever mensagens, textos, me declarando, implorando, pedindo pra ela voltar. E arrumando, assim, gente, eu acordava e dormia pensando na mulher, olhando a vida dela, querendo ver o patrão dela, assim. Eu comecei a ficar igual, sabe aquelas mulheres obcecadas por homem? Eu fiquei assim com a babá. Gente. Às vezes, à noite, eu dormia pensando nela, eu sonhava que ela voltava, que a gente se ria. Gente, que Alguém isso? precisa escrever essa história de amor. Gente, isso tá parecendo roteiro de filme de terror. Depende do tom, né? Se você der um tom mais pra acho que cá, assim- vira uma história de amor, mas se você puxar um pouquinho pra cá, vira um filme de terror. E eu queria dar uma dica pra essa querida. Ah. Ela não pode postar isso, as coisas. Pode Porque sim. se a babá vê uma coisa dessa, e com certeza já viu, a babá não vai voltar nunca. Mas será que isso não é uma última tentativa de reatar com a babá? Talvez é a cartada final, né? Minha ex, a vez que terminei e fiquei obcecada perseguindo minha ex. A ex sendo a babá. Gente. Comprava, ela fazia as pazes com a pessoa que ela tinha se desentendido. Assim, começou a ser uma obsessão na minha vida. E aí eu comecei a gastar a minha terapia falando da babá. Eu faço terapia com psiquiatra, então o psiquiatra costuma cobrar muito mais caro.
Eu gastava minha hora de consulta falando da babá obcecada. O que eu podia fazer pra ela voltar? Onde que eu tinha errado? O que eu podia ter previsto? Né? Por que eu poderia... Como que eu deixei essa situação acontecer? Gente, tava consumindo a minha vida, assim. Eu só pensava na mulher, eu fiquei obcecada por ela. E aí, assim... Mas ela não chegou vai um mostrar. momento. Eu quero ver fotos dela. Eu quero saber tudo vídeos. sobre essa babá, porque ela já me vendeu essa babá. Eu quero saber quem é essa babá, como que ela é. Assim, porque eu já tô construindo uma imagem de uma babá Eu aqui na minha também. cabeça. Eu quero saber como é que ela funciona, como é que era essa relação delas. Retrato de uma mulher em chamas tá na minha cabeça já. Retrato de uma mulher em chamas, exatamente. Que eu passei uns 45 dias nessa obsessão. Chegou um momento que eu tive que conversar. Ai, é ridículo de contar isso. Eu não acredito que eu tô falando isso. Conta. Eu tive que deletar o contato dela, porque tava me fazendo mal. Eu era viciada em ver o status. Ai! Gente, não é possível. Essa história é boa demais. Essa história é boa demais. Gente, eu tô fascinado por essa pessoa. Como é que é o nome dela? Nossa, ela é fascinante. Será que ela tem mais... Eu quero saber mais sobre a vida dela, Kim. essa mulher. Kim Zucatelli. Gente, eu tô completamente fascinado pela Kim. Kim, eu tô com você de mão dada e eu não abro mão. Ai, gente, eu tô aguentando isso aqui. Olha, o comentário que ela curtiu. Plot, você postou com a esperança da babá ver e voltar. Ela curtiu. E ela curtiu. Tudo que eu fiz, babá, eu fiz por você. Ela curtindo. Quanto mais ela explica, pior fica. E ela curtindo. É porque ela sabe. Ela tá contando, gente. Ela tem ciência. Ela tá falando. Eu era obcecada. Eu não sei se a obsessão passou, né? Eu e meu marido perseguem ex-babá tem 1 ano, coitado. Olha, então ela tem mais pessoas como ela. Tá vendo? É uma comunidade. Ela tá empoderando. Gente, eu tô vamos continuar vendo a história dela, que eu tô muito fascinado. Olha esse daqui que ela curtiu também. A babá vendo isso. Mona, você me ama? E ela curtiu. Kim. Não, o pior é que as pessoas estão shippando já. As pessoas estão shippando ela com a babá. Óbvio, né? Óbvio que tá todo mundo shippando ela com a babá. Eu tô shippando ela com a babá. As lésbicas estão em polvorosa. Ela não imaginava que ela ia criar meio que uma imagem de um ícone lésbico, um ícone bissexual, sem ela ter falado nada. Kim e a babá. Kim e a babá. Tá na hora de fazer essa fanfic, gente. Dela no WhatsApp. Eu escrevia textos e textos e depois apagava. Ficava fazendo conversas imaginárias que eu conseguia convencer ela a voltar pra mim. E aí, assim, chegou um ponto que tava insustentável. Eu tive que fazer uma terapia de choque e parar de vê-la, de ver as fotos, de tudo. Eu ficava querendo mandar foto da minha filha pra ela. Olha, tá morrendo de saudade de você e tal. Doida, maluca, Mentira, eu que tava com saudade. surtada. E aí, bom, retomei minha consciência, comecei a terapia de choque, parei de ver tudo. E hoje estou aqui contando essa história, porque eu acho que finalmente eu superei. Mas, confesso, meu bebê nasce em dezembro, com a honra e glória do Senhor Jesus, amém, vai ser tudo perfeito. Às vezes eu tenho esperança dela me mandar mensagem, dizendo que ela vai cuidar do meu bebê. Ela ainda quer. Amiga, tomara que você consiga. Ai, eu queria tanto que essa babá Tomara voltasse que você pra ela. consiga. Babá, se você assistir esse vídeo, volta pra Kim, por favor. Mas eu também quero saber o que aconteceu pra babá ir embora, né? Ah, é pra babá ir embora. verdade. Vai que tem coisa aí que a gente não sabe. É mesmo, Kim, o que aconteceu? Porque depois dá um pouco de medo também. A obsessão dá um pouco de medo, Dá né? um pouco de medo. E Vai outra que a babá coisa, sentiu esse medo. qual que foi a situação que fez a babá pedir demissão? Ela não contou, Não né? contou, queria saber. Será que foi uma coisa Importante. horrível? Importante a gente saber. Ela fez mais vídeos sobre? Deixa eu ver aqui. As pessoas, então, gente, começaram a se questionar o motivo, né, que levou a Kim a amar tanto essa babá. E aí pediram, e de bom grado ela fez mais vídeos sobre a babá, porque ela tem muita coisa pra falar sobre a babá. E ela falou, então eu vou fazer mais um vídeo explicando Como que era a relação de trabalho com a a babá? relação com a babá. Mas por que você amava tanto ela? Pela pessoa dela, o jeito dela com a Lara? Queria saber o que fazer pra ser tão amada assim. Gente, esse vídeo está com singelos 1.200.000 views, tá? Esse, né, porque É. o outro tá com muito mais. E ela já vem aqui belíssima, né, pra falar. Motivos pra eu ter perseguido a minha babá pós-terra. Perseguido. Ela sabe, ela não tá escondendo de ninguém. Porque eu persegui a minha babá tanto tempo depois de ela se demitir. Eu preciso de tempo pra vocês conseguirem entender como que eu cheguei no ponto mental que eu cheguei da minha relação com ela. Primeiro, eu tinha contratado uma enfermeira quando a minha filha nasceu em maio de 2024. Essa enfermeira ficava de segunda a sexta na minha casa. E ela me tratava... eu sofri muito, eu tava no puerpério sensível e ela me destratava muito, eu era humilhada por essa enfermeira, ela me fazia chorar, ela me mandava embora do quarto da minha filha, eu chegava a visita na minha casa, ela não deixava as visitas entrarem e eu não entendia muito bem se ela tava... É uma mulher rica, né, gente? É uma mulher rica, porque tem enfermeira em casa, tem a babá no final de semana. E aí, durante a semana deve ter outra babá, né? certa e tava protegendo a minha filha. Eu era mãe de primeira viagem, então ela meio que tomou minha filha de mim. E eu chorava, assim, foi bem sofrido com essa enfermeira. Eu tenho um vídeo de uma vez eu tava brincando com minha filha e eu tava filmando, sabe? E ela tava rindo. E aí a minha enfermeira fala,
para de brincar com ela, que isso não é hora de brincar com criança, assim. Ela me dava umas patadas, ela me maltratava, me colocava no lugar dela e tomou minha filha de mim, mais ou menos. E nisso, eu contratei uma outra enfermeira pra Gente, ficar a no vida fim de dela é semana. incrível. Que é a minha babá, que eu sofri, fiquei obcecada e persegui. E o que ela tinha de tão especial? Essa minha babá, quando ela entrou, primeiro, ela era muito carinhosa. Então, ela cuidava de mim. E além de eu estar sensível, me sentindo vulnerável, eu me sentia muito sozinha no meu puerpério, eu era muito maltratada pela outra enfermeira. Então, quando ela chegou, comecei a ver ela. Gente, ela era a Virgem Maria na minha vida. Ela me protegia. Um dia, pra vocês terem uma noção, eu tava amamentando minha filha. Ai, ai. Ela era a Virgem Maria na minha vida. Vocês têm alguém na vida de vocês que é uma Virgem Maria na vida de vocês? Meu Será que vocês têm uma pessoa Deus. assim? Ela não falou hora nenhuma do marido. Não, o marido tá... Ela não falou do marido hora nenhuma. Ela só fala da babá. Isso não vai fazer bem pra ela, que ela falou que ela superou esses vídeos, vão fazer voltar o problema. Vão fazer voltar. Porque a internet inteira tá empolvorosa querendo saber mais sobre a Ela babá. vai ficar remoendo a história das duas e vai Cadê? piorar. Gente, cadê a babá com o pronunciamento dela? Tá faltando. Eu queria saber o que aconteceu, o ponto de vista da babá. É, Ai, eu acho que eu não devia contar isso. Eu vou contar. Talvez depois eu conta. apague, mas eu vou contar. Conta. Um dia eu tava amamentando minha filha e aí eu tava no celular. E aí eu deixei o celular cair na cabeça da minha filha. Oh, meu Deus. Ai, desculpa. A moleira da filha ficando com o formato do iPhone. Gente, mas olha, se serve de parâmetro, uma vez entrou uma aranha no quarto da minha mãe, eu era bebê, ela acontece até hoje. Ela saiu correndo e me deixou com a aranha no quarto. Então assim, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Ninguém se sentiu pior do que eu. Eu deixei o celular cair sem querer na cabeça da minha filha. E o meu marido, tava eu, meu marido e a minha babá amada, né? O meu marido surtou. Que babá amada. Ai, gente, essa Ai, eu bati história... na cabeça do Chico sem Aí querer. tá vendo? Oh, Olha meu aí, Deus, foi só o olha rir da aí. mulher. Foi só rir, fez igual. A minha babá, tava eu, meu marido e minha babá amada. Ela não falou meu marido amada, ela falou minha babá amada. E assim, eu já comecei a chorar porque eu deixei o celular cair na cabeça dela. E meu marido começou a surtar. Tipo, ele ficou louco, começou a brigar comigo. E eu tava no puerpério. Nisso, a minha filha tinha 2 meses e meio. Eu ainda tava no puerpério, eu tava muito sensível, gente, tudo, eu chorava. Ele começou a brigar muito comigo. Eu já tava me sentindo mal e ele começou a brigar muito comigo. E ela entrou na minha defesa. Ela, não foi nada, para. Tirou ele lá, falou pra ele se acalmar, que não tinha sido nada. Me acalmou, ela, olha, acontece. Aí Consertou a começou a moleirinha contar, da eu menina. já trabalhei numa casa, Sim. que o Desamassou a cabeça dela. Desamassou a A cabecinha cabeça da menina filha. tava amassada igual a Natália lá do BBB que tomou uma baldada na cabeça. Ficou com a maçãzinha assim, ó, desenhada da Apple. fulano de tal deixou o celular cair, deixou a criança não cair no chão e me acolheu. E, assim, pode parecer uma besteira. Quer dizer, ou pode parecer muito grave, né? Eu ter deixado o celular cair na cabeça da minha filha. Mas eu fiquei muito mal de ter deixado o celular cair na cabeça da minha filha. E ela super me acolhia. E depois porque ela entendia que eu já tava fragilizada, né? Ela amenizava a minha vida, ela amenizava o meu sofrimento, ela era muito compreensiva. A minha filha nunca dormiu bem. Então, nos 6 primeiros meses da minha filha, eu ficava a noite inteira acordada e ela ficava comigo, me fazendo companhia, a gente ficava conversando. Ela era muito discreta, ela era muito amorosa. Então, o que eu amava nela? Primeiro que ela era super pontual, né? Ela ficava nos Ai, fins por de onde eu semana. posso começar? O que eu amava nela? Ai, são tantas. Eu não sei nem por onde eu Aí começo. ela pega e tira um pergaminho assim, ó. O que eu amava nela? Vamos lá, letra A. Comigo, mas ela era super pontual, ela era super responsável, ela era discreta, ela falava baixo, ela não fazia barulho. Se eu fosse assim, ela era perfeita, ela era uma pessoa discreta. Ela não era da fofoca. Ela falou 3 vezes que ela era discreta. E ela falou perfeita algumas vezes, né? Na casa, a gente tem 5 funcionários. Vocês imaginam a noção da fofocaiada que é, e todo mundo briga com todo mundo. Lá em casa já teve até de uma ameaça da facada na outra. É nesse. Gente, a Amore. vida dessa mulher é muito fascinante. Eu quero um BBB na casa dela. Não, peraí, facada entre funcionários. Gente, mas a coisa tá ficando meio pesada. Não, começa que ela falou que ela tem 5 funcionários em casa. Eu já quero ver como é que é a casa dessa mulher. 5 funcionários? Gente, mas ela é muito rica. E os funcionários ainda fazem isso? E nem com todo o dinheiro ela conseguiu manter a babá. O que aconteceu? Gente... Nível das tretas. Eu podia fazer uma sequência só das tretas de funcionário lá em casa. E ela sempre se manteve muito discreta. Ela era a que apaziguava as outras funcionárias. Ela nunca fazia fofoca entre uma e outra. Ela era aquela que ia pra uma e falava assim: mas você tá com raiva da fulana? A fulana te adora. Ela fala Larga super bem de essa você, faca. entendeu? Aí na fulana falava: você tá com raiva da ciclana? Mas ela te adora. Ela fazia todo mundo fazer as pazes. Quando as meninas ficavam querendo fofocar, fazer coisa ruim, ela era ponto final de fofoca, entendeu? E aí ela me contava. Uma santa. Sempre não muito, ela era muito discreta. Assim, ela era a mulher que trazia paz pra minha casa. Então ela cuidava muito bem da minha filha. Ela não tinha preguiça.
Ela me fazia companhia nas madrugadas, ela me acolhia como mãe. Eu tive muita dificuldade pra amamentar, porque eu nunca tive muito leite. E ela tinha toda a paciência do mundo comigo, me ajudava, mandava eu insistir. Se eu quisesse dar o peito pra minha filha, 300 vezes ela me apoiava. A minha outra enfermeira, a que me maltratava, ela... Você deu peito 30 minutos, não é pra dar peito de novo pra essa menina. Tipo assim, ela me tratava igual o cachorro. Então, além dela ser maravilhosa, discreta, ponto final de fofoca, ser um fator de paz na minha casa, tinha o contraste dela com a minha outra enfermeira, que é a minha outra enfermeira, gente, ela me maltratava, eu tinha medo dela. Ela era assim, muito brava, sabe? Era ela que tava dando facada? Eu só não entendi se a babá era discreta. Ficou em aberto, né? Ficou em aberto essa informação. Ela já falou umas 80 vezes que a babá era discreta. E aí, quando chegava na sexta, que era o dia de trocar, eu olhava essa minha enfermeira, gente, eu ficava muito feliz. Então, assim, foi um ano me apegando a ela. Ela era maravilhosa. E depois, a fase que minha filha entrou, que começa a andar, que assim, a minha filha cansa uns 5 adultos, tá? Ela é incansável, ela é muito enérgica. Então, assim, ela é discreta, ela é super atlética, né? Ela é discreta também? Eu não sabia que ela era discreta. Eu tava pensando uma pessoa mais efusiva. De esporte, então ela tem muita energia, ela nunca tem preguiça. Ela também era uma pessoa muito parceira. Depois que essa minha enfermeira foi embora, eu só continuei com a do fim de semana, troquei por uma babá. E aí eu amei mais ainda essa minha babá do fim de semana, porque a segunda babá que eu peguei durante a semana, gente, a mulher me odiava. Ela me olhava com uma cara de ódio, assim, ela era muito boa com minha filha, mas a mulher não gostava de mim. Aí, de novo, eu ficava durante a semana com uma pessoa que não gostava de mim, chegava o fim de semana, ela, um amor, gostava de mim, cuidava de mim, me defendia, nananã. Tipo, sempre tinha um contraste de ela ser muito melhor do que toda pessoa que eu encontrava. E eu sou meio carente, sabe? Então... Não. Eu não tinha percebido isso ainda. Não, realmente, eu fiquei nessa dúvida. Ai, que bom que agora começou a fazer mais sentido. Eu tava pensando, será que... Não, mas eu acho que não tava tendo certeza, sabe? Eu fiquei na Não dúvida. tinha nenhum sinal disso. Não tinha, a gente não tinha como saber. Tadinha da Kim, para de fazer piada com ela. Eu tô com a Kim até o fim. Kim, você quer que eu seja babá do seu filho? Cuidado com que perguntas. Ai, não, Kim, eu tô com muito medo mesmo. Não vou ser babá do seu filho, não. Não, essa casa tem facada. Tem facada na sua casa, mulher. Não quero ir pra aí, não. Eu tava sozinha em casa, eu ficava feliz que eu não tava sozinha, que ela tava lá. Ela era maravilhosa. E, por exemplo, essa segunda babá que eu tive durante a semana, esse contraste sempre fazia eu amá-la cada vez mais. Ela era assim, o horário dela sair era uma paixão 1 da tarde. crescente. Se desse 1h05 e acontecesse algum rolo e eu ainda não estivesse em casa, gente, ela era capaz de deixar minha filha lá sozinha, porque ela era muito assim, a ferro e fogo, ela não tinha aquela parceria. Além de todo bom, a do fim de semana, teve uma vez só que isso aconteceu, mas eu tinha que dar aula, porque eu dou aula de yoga, né? Eu tinha uma aula de yoga pra dar 6 da manhã, numa segunda-feira. E ela sai da minha casa segunda, 7 da manhã. E nesse dia eu tava desesperada. Então ela era da madrugada. Não, ela era do fim de semana. Ela ficava o final de semana inteiro. Então, aí ela dormia na casa. Ela chegava sexta-feira no final do dia e ficava até segunda de manhã. Ela não dormia... Ela dormia na casa dela. Dormia na casa dela. Tinha roupa lá, porque ela começou a falar que ela começou a jogar as roupas dentro da É verdade. da E mala. ela tirava e ela botava a roupa, e ela tirava a roupa e ela botava. Então, de segunda a sexta era uma babá que ela não gostava. E aí, sexta até segunda era a amada babá. A amada babá, minha babá amada. Porque a outra não tinha topado chegar às 7, porque o horário dela de chegar o horário da outra chegar era 10. Então todo dia de 6 às 10 eu ficava sozinha com minha filha, mas nesse dia eu tinha uma aula e a outra não topou chegar às 7 pra cobrir. E nesse dia ela ficou pra mim, ela aqui não tem problema nenhum, eu fico com você, porque minha aula era de 6 até 7h30. E ela tranquila, ficou, então ela também, além, ela era pontual e ela ainda era muito parceira. É aquela assim, eu nunca vou deixar sua filha sozinha, porque você atrasou 5 minutos, tá tudo bem. Sabe aquela parceria? Então ela tinha muitas qualidades, ela cuidava de mim. Quando você tá no puerpério, você fica muito vulnerável. Eu tive uma depressãozinha pós-parto, eu não moro com a minha mãe, então eu me senti muito sozinha no meu puerpério. E aí eu penei, sabe? Eu me sentia muito abandonada. Aí eu peguei uma enfermeira que me maltratava. Aí depois peguei uma babá que não gostava de mim. Então, sempre eu tinha aquele contraste de ter uma pessoa amorosa, uma pessoa responsável, uma pessoa parceira. Então eu amava muito ela. E muita gente falou assim, porque você não dobrou o salário? Porque também as coisas têm limite, né? Imagina, se eu ganho 20 mil reais no mês e eu pago 8 pra babá.
Não tem como eu pagar 16. Se bobear dela, tava quase pagando já, viu? Tava quase Se bobear, pagando. ela falou assim, não, eu te dou o meu salário pra você ficar na minha casa. E eu senti agora que ela falou, porque eu tava sentindo toda essa vibe, assim, que ela tava meio que vendo a babá como uma mãe pra ela, né? Agora que ela falou que a mãe ficou longe e que ela Teve teve essa coisa todos do esses puerpério. problemas Verdade. e tal. Eu acho que ela viu a babá, agora eu tô começando a entender, como uma mãe. Faz sentido. Eu acho que a gente tava focando muito nessa coisa das pessoas achando que era uma relação de paixão e talvez pegou na maternidade. Isso, porque ela tava com esses problemas de depressão pós-parto e tal, não sei o que, ela se sentia tava sozinha. Tava cuidando do bebê dela como a avó ajuda a cuidar do bebê. Isso, como se fosse uma... Olha, gente, Eu acho que essa babá, então, na verdade, gente, era uma mãe. ela era uma mãe para ela. E por isso também que o término foi tão difícil, né? Ela perdeu a mãe. Nossa, que era a agora babá. realmente a visão mudou. Eu não consigo viver só com 4 mil. Então, infelizmente, a coisa de aumentar salário também tem limite, porque o meu Então, não, gente, então eu pensei que ela tava falando números hipotéticos. Mas parece que Eu o salário acho que dela ela é de 20 realmente mil, ganha né? 20 mil. É. Eu acho que ela foi fingir que era uma hipótese, mas ela falou, eu vou falar a verdade. É. Eu acho que ela realmente ganha 20 mil, a babá ganhava 8. E Mas se a babá do final de semana ganhava 8, bem pago isso, né? Mas o marido deve pagar alguma coisa também, né? Porque se ela ganha 20, Nossa, o marido bem também pago deve ganhar isso. muito dinheiro. Tudo bem que tem que ficar lá a noite inteira, né? Mas 8 mil é um bom É salário. muito dinheiro. Porque assim, né? A não ser que o marido pagasse... Porque ainda tem outros 5 funcionários na casa. Não, e tem a outra babá da semana. Tem a outra babá da semana. Tem outros 5 funcionários na casa. Mas eu entendi aqueles, né? Olha, tanto que a gente tá futricando na vida da mulher. Eu entendi que a babá da semana não dorme lá. Que a que dormia era do final de semana. Mas mesmo assim... Mas tô falando, tipo assim, a do final de semana trabalhava sexta de tarde, sábado, domingo, até segunda cedinho e ganhava 8 mil. Ela é muito generosa. Gente, a Kim é muito generosa. E se bobear, ela considerou dar 16. Se brincar, considera da 20. Gente, eu quero ser babá dela também. Ai, gente, eu acho que tinha muita gente aí falando que ia correr, mas eu acho que agora muita gente vai querer se candidatar Olha pra lá, ser babá a da Carol no nosso chat. Eu quero ser babá. Kim, a gente resolveu o seu problema. A Brenda, quero A ser gente essa babá. acabou de resolver os problemas. A gente vai conseguir encontrar pra você uma pessoa muito carinhosa por 8 mil. Eu posso mandar pra Eu vou te falar mais. Por 7 você consegue. Pode Ah, é. pechinchar que você vai conseguir. Onde você mora? Fala pra gente. Fala aí. Tem uma lista pra te passar. o dinheiro também não é infinito, né? E ela não saiu da minha casa por conta de salário, né? Muita gente falou, ela brigou com outro funcionário e você não defendeu. Óbvio que não foi com funcionário, né, gente? Porque eu demitiria qualquer pessoa pra ficar com ela. Ela brigou com alguém da minha família, pessoas que não dá pra demitir. Nossa. Infelizmente, Essa pessoa não eu tem como ainda trocar. não posso demitir alguém da minha família. Porque se eu pudesse pra te manter, eu já teria resolvido esse problema. Ai, gente, é fascinante E ela ainda fez mais um demais. vídeo, não fez? Eu acho que ela fez mais um. Olha, ela ainda gravou mais um vídeo falando sobre os comentários das pessoas da fanfic, né? Que criaram entre ela e a babá. Ela está supostamente atraída pela babá, né? Que é o que muita gente tava achando. Eu já mudei de opinião aqui agora. É, eu acho também que tava mais pra uma maternidade. Eu já tô vendo por outro lado. Muita gente falando que eu estou sexualmente atraída pela minha babá e eu vim aqui fazer o meu pronunciamento. Tem tantos comentários que eu quero responder por vídeo no rolê da babá, mas ao mesmo tempo eu fico, será que vai ficar chato eu ficar só voltando nesse assunto? Não, E não isso vai. Pode Eu tô falar amando mais. o assunto. Pode falar mais, tá? E, olha, por enquanto tá fascinante. O nosso chat tá falando que quem brigou com a babá foi o marido. Será que foi o marido, gente? Será, gente? Ah, eu queria tanto saber. vai talvez mostrar que eu não superei a babá, mas esse eu preciso responder. Houve um tempo que o meu algoritmo do TikTok me mostrava um monte de sapatão. E confesso que cheguei a ficar preocupada. Porque eu ficava envolvida. Gente, não é possível. Essa mulher, ela faz muito oversharing. Gente! Ela fala sem pensar as coisas. Não tem filtro! Não tem filtro nenhum! E olha só, a babá não julgava isso nela. Ah, é, não julgava, a babá era parceira. envolvida naquela dinâmica. Nunca me esqueço que apareceu o vídeo de uma lésbica. Pode falar sapatão? Ai, gente, eu não sei, não sou desse universo, não sei se é pejorativo, se pode. É igual macumbeiro. Eu tenho um primo que é da Umbanda. E ele se chama de macumbeiro. Sempre se chamou de macumbeiro. E aí esses dias eu fui chamar alguém de macumbeiro, a pessoa ficou puta comigo, eu não sabia. Nossa, não tem filtro nenhum na cabeça dela. Gente, ela fala sem filtrar. E tipo, eu não sei se pode chamar sapatão também, porque eu tenho uma conhecida que se chama de sapatão brincando, lésbica. Eu não sei qual nome que usa, mas enfim, o universo de mulher que gosta de mulher, eu fiquei intrigada nesse algoritmo. E aí apareceu uma mulher
que Era ela a tava Eliana da Picanha. O vídeo era o seguinte, ela mostrando os kits que eu faço pra quem vem, quando vem uma ficante na minha casa. E, gente, ela fazia um kit, tinha L'Occitane, tinha demaquilante da La... Gente, mas ela não ia se pronunciar sobre a atração dela pela babá. Não, eu quero ver essa história pra onde é que ela vai. Deixa ela falar. Ela já se perdeu no assunto. Não, eu gosto quando ela se perde. Deixa ela falar. Eu quero ver. Ela tá falando que ela viu uma lésbica que fazia um kit pra cada ficante que ia dormir na casa dela. Eu quero saber o que tinha nesse kit. Pulsei. Tinha aquele óleozinho também da Lancôme. Aí ela botava discos de algodão. Miniaturas de shampoo da Kerastase. E eu achava muito interessante essa dinâmica do relacionamento feminino, porque tem coisas que só mulher entende. E eu comecei a me questionar, assim... Por que será que o algoritmo do TikTok só me mostra o universo de mulheres que gostam de mulheres? Ela querendo ser sapatão pra ganhar press kit. Pra ganhar... eu acho que tá valendo muito a pena. Ganhar Kerastase. Pra ganhar miniatura da de ficante. shampoo. Tá valendo muito a pena ser Não, lésbica. mas olha, Kim, essa sapatão aí era fora da curva. Essa daí, você tá caindo numa propaganda enganosa. A maioria não é assim, não. E tava caindo em propaganda de sapatona rica. É, porque né? não são todas que fazem kitzinho, não. Kitzinho de Kerastase, meu amor, tô virando lésbica também. Ah, é. Tirando esta questão pontual, eu nunca tive nenhuma suspeita de gostar de mulheres. Inclusive, pelo contrário, Essa eu sou questão bastante pontual do hétero. shampoo. Eu faço Tirando essa questão pontual do kit pontual, shampoo. gente. Olha só isso. Ela viu a sapatão fazendo kit e pensou: será que eu posso ser sapatão? Eu gostei disso. Será que eu sou lésbica? Ah, eu seria lésbica. Você seria eu lésbica. seria também. Eu seria também. Seria. Falei aqui já pra vocês que eu namorei a vida inteira. Eu tô no meu segundo casamento. Fui casada há 10 anos. Antes disso, eu tive um namoro de 4 anos. Tive um namoro de 2 e tive um namoro de 1. E eu nem sou tão velha assim. Então, assim, eu sempre gostei muito de homem desde cedo. Bastante. Isto, além disso, né? A minha babá amada, ela, assim, eu já expliquei, o meu afeto por ela veio por um carinho no momento que eu estava desamparada e por ela ser maravilhosa. Ela é uma senhora de 60 anos. A minha babá... É a mãe dela. É mãe, gente. dela. Olha só, de novo os sinais. Apesar de ter muitas lésbicas aí que curtem uma coroa. Curtem. Assim como gays também que curtem um coroa, né? Tem muita gente que gosta, tem mercado pra todo mundo. Eu acho que a questão é o cuidado materno desta Mas amada eu acho babá. que era esse que era o ponto dela. A babá amada. Senhora de 60 anos, eu não sei o quão sexualmente insatisfeita eu transpareço ser por aqui, a ponto de estar querendo ter relações. Gente, sério, muita gente tá escrevendo isso, que eu tô sexualmente atraída por ela. Mas assim, eu não tenho vontade de ficar nua com ela na minha cama. Eu só queria dormir, talvez, no colo dela, porque ela é... Assim como uma filha dorme com sua mãe, acalentada pela mamãe, recebe aquele carinho materno. É muito acolhedora. Mas é isso. Só pra deixar claro, eu não tenho... isso seria até assédio no trabalho. A revista óbvio, que ela trabalha né? para mim. Se eu quisesse usar o corpinho da minha babá. Então, eu não tenho atração sexual por ela. Realmente foi Que bom. uma gratidão. Eu expliquei no outro vídeo, né? Senão eu vou ficar... E não falou da briga. Não Kim, falou a da gente quer briga. Ela saber não da vai contar a briga. Ela não Será vai que foi contar. baixaria esse ponto? Enfim, Ai. e aí ela não disse mais nada, gente. Ela não contou mais nada, ficamos sem saber. Mas eu tô muito fascinado, eu gostaria de saber mais. Vocês não querem saber mais? Eu quero muito ver o lado da babá. O que a babá tem a dizer? Pensa que Se a babá só fala horroridades, coisas horrorosas. Horroridades. Pensa se a babá só fala coisas absurdas que aconteceram na casa. Eu queria muito ver o lado da babá. Nossa, eu tô muito fascinado. E espero que a babá volte pra ela, se tiver tudo certo, né? Se não tiver acontecido nada horrível. Espero que a babá volte, que ela se acalente no colo da babá, né? Essa história é muito interessante. E ela é uma pessoa, enfim... Ela fala de um jeito envolvente. Ela conta umas coisas assim que te faz, né, pensar realmente, né, por que eu não tenho uma babá? Por quê? Vocês aceitariam uma vaga pra ser babá dela por R$8.000? Tem o que é necessário?